Mas gostaria de continuar agora colocando duas coisas. Primeiro, as perseguições e segundo, como é que ele vivia o sofrimento. Isso para dar um significado à vida do Padre Pio. Então veja, esse homem santo que carregava na própria carne os estigmas de Cristo, que fazia milagres, esse homem foi perseguido. Que ele fosse perseguido por cientistas ateus, né? Por gente sem fé, a gente até aceita. Que afinal é natural que assim seja. O problema é que Padre Pio foi perseguido pela igreja. E não somente pela igreja. Por gente da alta hierarquia da igreja. O próprio bispo do Padre Pio o perseguiu. Padres do clero da diocese onde vivia o Padre Pio o perseguiram com calúnias, dizendo que esse homem santo tinha relações amorosas com as suas dirigidas espirituais. Que ele, na verdade, estava fazendo todos aqueles truques mágicos para ganhar dinheiro e se aproveitar da boa-fé do povo. Levaram essa reclamação, levaram essa acusação até Roma e encontraram a acolhida no Santo Ofício, atual Congregação para a Doutrina da Fé. Então havia, por parte do Santo Ofício, sempre uma condenação do Padre Pio. Por quê? Quando a gente hoje vai estudar a história, a gente vê claramente as trapaças que foram feitas pelos inimigos do Padre Pio para que o Santo Ofício nunca recebesse relatórios realísticos, mas só recebessem as coisas lidas por um prisma desfavorável. Então, a gente vê claramente, né, que ali estava uma obra maligna. E, no entanto, Padre Pio aceitou esta perseguição num profundo amor à Igreja. E, amando a Igreja, ele oferecia os seus sofrimentos. É interessante. Parece, e isso a gente vê nas cartas do Padre Pio e nos relatos que nós temos das pessoas que o conheceram, parece que havia uma ligação entre o sofrimento do Padre Pio e a eficácia ministerial do Padre Pio. O Padre Pio, quanto mais ele fazia milagres, quanto mais as pessoas eram curadas, quanto mais ele conseguia a conversão de grandes pecadores, parece que, ao mesmo tempo, ele pagava com sofrimentos, perseguições e doenças. Padre Pio passou por doenças físicas inexplicáveis, das quais ele era também milagrosamente curado. Por exemplo, durante todo o período em que Deus estava preparando o Padre Pio para receber os estigmas, ele recebeu as chagas de Jesus, em primeiro lugar, recebeu de forma invisível. Ele só sentia a dor. Então, durante vários anos, se não me engano, 8, 9 anos, o Padre Pio tinha os estigmas invisíveis. Ele já sabia que tinha os estigmas, mas ninguém enxergava. Nesse período, ele teve uma doença inexplicável que o obrigou a ficar fora do convento, ir para a casa dos pais. E é uma doença tão, assim, fora de classificação, que o Padre Pio chegou a ter febres, veja bem,
de 48 graus. Uma febre dessa não existe nos registros da medicina. Colocavam o termômetro nele, o termômetro explodia. Tinham que pegar termômetro de banheira, termômetro para medir temperatura de água quente, para conseguir aferir a temperatura do Padre Pio. E vários médicos atestaram temperaturas exorbitantes durante vários anos. Assim, tinha essas... Então ele não tinha condição de voltar para o convento. Ele ia para o convento e ficava doente. Voltar para a casa dos pais, ficava bom. Ia para o convento, ficava doente. E Deus foi deixando ele na casa dos pais, porque naquele período era como se Deus quisesse que o Padre Pio, no início, quando ele tinha os estigmas ainda invisíveis, o Padre Pio fosse preparado espiritualmente para o que ele deveria viver no futuro. Então, na intimidade da casa dele, em Pietrelcina, foi que ele recebeu os estigmas de forma invisível. E foi preparado por Jesus, por Maria, pelos anjos, pelos santos, para a sua missão. Ali ele celebrava a missa. Ali ele tinha, todos os dias depois da missa, êxtases. O sacristão sabia muito bem. O frade ficava lá, né? Como morto, inerte, em êxtase. E o sacristão fechava, a igreja ia passear e voltava algumas horas depois e o padre estava lá ainda, naquele êxtase. Então, uma vida extraordinária. Deus foi preparando ele para o sofrimento. Porque o Padre Pio sempre gostava de repetir uma frase da carta aos Hebreus. Não há redenção sem derramamento de sangue. Então ele dizia para os seus dirigidos espirituais que as almas custam sangue. Ou seja, como Nosso Senhor falou através de São Paulo, São Paulo dizia: completo na minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo. Então, esse sofrimento de Jesus na cruz foi incompleto? Não, claro que não. Mas havia sim essa realidade de nós unirmos a Cristo o nosso sofrimento também. Isso é uma coisa que nós católicos sabemos muito bem e que os evangélicos protestantes têm uma certa dificuldade de admitir, mas está lá na carta de São Paulo, né? Na carta de São Paulo está atestado, completo na minha carne, o que falta aos sofrimentos de Cristo. Então, Padre Pio também unia o seu sacrifício de padre ao sofrimento de salvar as pessoas. Então, quando nós sofremos, a gente tem que dar um significado redentor para o nosso sofrimento. Quando nós passamos por alguma dificuldade de saúde, alguma perseguição, calúnia, alguma coisa, vamos colocar isso e saber que isso é redentor. Quando nós passamos por perseguições, até mesmo dentro da igreja, vejam como o Padre Pio é um santo extraordinário, fundamental para nós, como católicos, crermos mais uma vez, voltarmos a crer no significado de uma multidão de santos que vieram antes. Padre Pio era importante porque ele viveu no século XX. Ele morreu em 1968. Ele pôde ser estudado por médicos, por cientistas. Nós temos testemunhas que atestam, não é? Inúmeros pacientes que foram curados por Padre Pio tinham documentos, não é? De suas doenças, radiografias, cirurgias realizadas, atestados médicos.
uma coisa incrível, coisa que nós podemos então ver. Realmente, Deus agiu através desse homem. Então, se nós podemos crer que Jesus está vivo num homem como o Padre Pio, sim, é isso que eu estou dizendo, você ouviu direito. Quando um santo se configura a Cristo dessa maneira, ele pode dizer como São Paulo, vivo, mas não eu, Cristo vive em mim. Se Cristo vivo age na vida de um homem santo como esse, então ele pode ter agido também na vida de tantos outros santos ao longo da história. Por isso que é importante o Padre Pio. E a fé dele de continuar como filho fiel da Igreja, apesar de perseguido pela Igreja. Isso é fundamental. Então, essa característica do Padre Pio de ser um grande taumaturgo, de você ver que ali a mão de Deus passou. Deus tocou aquele homem e arrebatou o coração dele e não deixou nada. Não deixou nenhum apego ao mundo. Transformou e realmente o configurou a Cristo. E agiu e fez de forma portentosa. Ver esse modelo brilhante, extraordinário para nós, para mim, para você. Exatamente na época em que nós temos uma crise. Crise de modelo sacerdotal, porque os padres perderam a noção do que é o sacerdócio, como vivia o Padre Pio no altar e no confessionário. No altar e no confessionário. Claro, um homem também dinâmico, socialmente falando. Fez a Casa Solievo della Sofferenza um hospital, que hoje é um dos hospitais mais desenvolvidos da Europa. Tudo isso por ação social, para ajudar os pobres, ajudar as pessoas que não tinham condições de auxílio médico, não é? E assim por diante. Um homem que tinha um engajamento com os pobres, que vivia a pobreza, vivia no altar, vivia no confessionário, era um verdadeiro sacerdote. Isso é extraordinário para nós, importantíssimo. Nesse mundo em que a gente não sabe mais como ser padre. Depois outra coisa importante. Amor à igreja. Saber lidar com a igreja que passava por um tempo de crise terrível. Padre Pio viveu os anos que seguiram o Vaticano II e viveu ali o início de todos os tumultos que vieram depois do concílio. Permaneceu firme, permaneceu fiel à igreja, um homem, sem dúvida alguma, que é exemplo para todos nós. Então, um pouco esse é o apanhado da vida do Padre Pio,